Olá pessoal, aqui é Manuel do canal Tempo de Edificar e mais uma vez nós estamos aqui com o segundo vídeo da série de 3 vídeos sobre a série da Netflix 13 Reasons Why, 13 porquês, 13 razões, onde tratamos nessa série de vídeos sobre os porquês, sobre as razões para viver, fazendo uma contraposição, um confronto com as ideias passadas naquela série em que a protagonista Hannah Baker decide se suicidar, colocando as suas razões e a culpa das razões nas pessoas e nas suas atitudes. Nós vamos hoje apresentar a história de mais 4 personagens bíblicos, que enfrentaram momentos muito difíceis na sua vida, mas conseguiram vencer esses momentos com a ajuda de Deus. Eu quero te pedir aí para você clicar no gostei, se você está gostando dos nossos vídeos, se você gosta da temática desse vídeo, essa série de vídeos, o primeiro, muitas pessoas entraram em contato comigo, agradecendo por ter feito esse vídeo nesse momento tão importante, e você pode verificar esse vídeo. Ao final desse vídeo, você terá um link para o primeiro vídeo dessa série. Mas vamos lá. O primeiro personagem que eu vou falar neste vídeo é sobre José. José, quando ele foi discriminado pelos seus irmãos e acusado também pela mulher de Potifar. Fazendo um resumo da história de José, José com 17 anos, ele não consegue ver a inveja reinante sobre ele na vida dos seus irmãos. Ele era o filho favorito do seu pai, Jacó, agora Israel, e relatava as falhas, o que os seus irmãos faziam de errado, como também os seus sonhos. Podemos ver aqui em Gênesis 37, 3 ao 5, que ele diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Isso trouxe, José ter contado aquele sonho, trouxe uma rivalidade terrível. Fez com que seus irmãos articulassem, fizessem uma conspiração contra ele, tramando sua morte. No último instante, de uma certa forma, algum deles se arrependeu e decidiram vendê-lo a mercadores de escravos e levar a sua túnica, matar um animal, manchar de sangue e levar para o seu pai para dizer que José tinha morrido. Logo após, José foi vendido por aqueles mercadores a Potifar, que era oficial de Faraó. Você pode ver que José ele passa por um momento terrível na sua vida. Ele é traído por seus irmãos, vendido, em vez de matá-lo, decidem vendê-lo aos mercadores para afastá-lo por causa daquela inveja, para afastá-lo do seu pai, para estarem distantes, não queriam mais saber de José. Mas vocês podem ver que Deus intervém na história de José. E tempos de prosperidade vieram sobre a vida de José e sobre a casa de Potifar, que estava sob o governo de José. Isso aqui é muito interessante, porque Gênesis 39, 2 a 4 nos diz: E o Senhor estava com José, foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Nós podemos ver que depois daquela primeira prova, depois daquela primeira situação difícil, José agora é abençoado e tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. Até que a mulher de Potifar o cobiçou, tramou contra ele, uma história bem conhecida, fazendo com que ele fosse preso injustamente. E aqui serve para a nossa reflexão, comparando com a situação dos argumentos que muitas pessoas usam para suicidar-se. O que José fez após essas 2 tremendas injustiças? Tentou matar-se? Não. Deus agiu em seu favor. Ele tornou-se governador do Egito e seus irmãos tornaram-se liderados por ele, conforme o sonho profético que ele tivera lá atrás.
Isso para nós é um exemplo muito claro que Deus intervém na vida de um filho seu, justo e que busca a sua presença. O segundo personagem é Elias, quando temeu Jezabel, após vencer os falsos profetas. Nós sabemos que Elias é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. E ele anuncia uma estiagem devastadora e que não vai chover. De uma maneira muito ousada, ele diz, não vai chover, senão sob a minha palavra. Que homem de fé, que homem de confiança em Deus. Ele é usado para abençoar uma viúva faminta, também para trazer de volta o seu filho à vida, desafia Acabe para convocar os profetas de Baal e Azera e para ver quem realmente servia ao Deus verdadeiro. Podemos ver isso em 1 Reis 18, 37 ao 39, quando ele diz, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, que Tu fizeste voltar o seu coração, caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, lenha, pedras, pó, lambeu a água que estava no rego, que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus responde com fogo do céu. E aí o que é interessante, que após esse momento Elias é ameaçado, um homem que teve coragem de enfrentar aqueles profetas, aqueles falsos profetas. Agora ele é ameaçado por Jezabel, foge para o deserto, entra em depressão, esconde-se em uma caverna e pede a Deus a sua morte. No primeiro momento, Deus envia o seu anjo e diz, 1 Reis 19, 7, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E aqui tem algo muito especial, é que depois desse momento ele ainda foge, vai para a caverna, Deus conversa com ele, aquele episódio do fogo, do terremoto, da brisa. E Elias, além de cuidar da vida de Elias, Deus cuidou também da preocupação que ele tinha em relação aos seus sucessores, em relação à sua sucessão. Deus cuida especialmente da vida de Elias, mas também cuida dessa preocupação. 1 Reis 19 e 18 diz, eu também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Elias é um personagem que claramente demonstra um momento, um estado de depressão. Chegou a pedir a Deus a sua morte. Teve muitos das características de alguém que tira a sua vida. Mas Deus também na vida dele interveio e trouxe vitória a ele. O terceiro personagem deste segundo vídeo é Davi. Davi, um menino pastor que se tornou rei de Israel, realizou façanhas incríveis, conhecidas por todos nós. Venceu Golias, o gigante que desafiou o povo de Deus. Recusou-se tirar a vida de Saul, apesar de todo o pecado, de toda a falha de Saul. Transportou a arca para Jerusalém, transformou Jerusalém no centro religioso nacional, reorganizou a adoração, foi autor de salmos e de hinos lindíssimos que todos nós conhecemos. Isso tudo, porém, não o livrou do pecado e também não o livrou das consequências do pecado. Davi cobiça, Davi adultera com Batseba, arma para a morte de Urias, marido de Batseba, e seu servo fiel, seu soldado fiel. Deus o repreende duramente através de Natã, do profeta Natã. O seu filho morre apesar de todo o seu apelo, de todo o seu sacrifício. Porém, Deus é aquele que ele não despreza, a própria Bíblia diz, um coração quebrantado e contrito. Deus consola Davi, arrependido, Deus o perdoa, permite que ele tenha outro filho, chamado de Salomão, segundo Samuel 12, 24, diz, então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Que coisa linda! Deus recupera a vida das pessoas. Davi também mostra seu pleno arrependimento através do lindíssimo Salmo 51. Os versos 10 a 12 nos dizem,
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Que você possa crer que a sua situação, por mais difícil que seja, não há necessidade de você querer tirar a sua própria vida, de você querer viver numa caverna. Deus tem recuperação plena para a vida de todos nós. Por fim, a quarta personagem, Esther. Esther arriscou-se para socorrer o seu povo, o povo judeu. A história de Esther acontece na capital da Pérsia, sob o reinado de Xerxes. E aí nós vemos Amã, o oficial mais influente do rei, preparar um plano terrível para exterminar o povo judeu, simplesmente porque Mardoqueu, judeu, não se prostrava diante dele. Mardoqueu, tio de Esther, ele a encoraja a entrar na presença do rei para relatar aquele plano. Mas aqui tem um detalhe bem interessante, é que entrar na presença do rei sem a anuência, sem o aval do rei, era sentença de morte. Imagine o que se passou na mente de Esther, sabendo que poderia morrer. Mesmo assim, para socorrer o seu povo, em vez de desistir da sua vida, em vez de fugir, ela preferiu enfrentar aquela terrível realidade. O seu livro diz assim, Esther 4,16, vai, ajunta a todos os judeus se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ela estava ali pronta, mesmo com o temor, a, se fosse necessário, perecer, mas tentaria salvar o seu povo. E aqui, como sempre, Deus a socorreu e fez com que o rei a recebesse. Mudou completamente essa história conforme nós todos conhecemos. Então o rei lhe disse, o que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Capítulo 5, versículo 3. Final da história, o povo de Deus resgatado, Mardoqueu honrado e Amã enforcado. Que Deus abençoe a tua vida. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou e ainda não clicou, não deu o seu like, não clicou em gostei, faça agora. Também inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Vamos divulgar estas mensagens que edificam, porque é tempo de edificar.